Essa é a apresentação do trabalho de aplicação de lógica fuzzy para a matéria Inteligência Artificial aplicada à automação. Eu sou o João Adilson e vou apresentar o trabalho com os meus colegas Gabriel Sabino e Giuseppe Bornelli. A lógica fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa ou difusa, é uma técnica da área de inteligência computacional que nos permite representar modelos que contenham certo grau de incerteza ou imprecisão, que são características de situações do mundo real. Essas técnicas, elas nos permitem codificar softwares que representem algoritmos mais próximos da forma como funciona o raciocínio humano, obtendo resultados satisfatórios, uma vez que valores limítrofes e incertezas do modelo não são ignorados. Na lógica fuzzy, diferentemente da lógica clássica, um elemento pode pertencer parcialmente a um conjunto. Sistemas baseados em lógica fuzzy podem ser utilizados em praticamente todas as áreas do conhecimento, como na engenharia, na matemática, na biologia, medicina, entre outros. Como exemplo de aplicação, pode ser citado reconhecimento facial ou de padrões, o diagnóstico médico, previsão do tempo, cálculo e gerenciamento de risco, condução de veículos autônomos, entre muitos outros. Olá, me chamo Giuseppe Bornelli e hoje eu vou fazer a comparação entre a lógica fuzzy e a lógica clássica. A lógica fuzzy e a lógica clássica são dois paradigmas diferentes de lógica que abordam a representação e o processamento de informações de maneiras distintas. Aqui estão algumas diferenças-chave entre elas. A primeira é valores de verdade. A lógica clássica opera com valores de verdade binários, ou seja, verdadeiro 1 ou falso 0. Em contraste, a lógica fuzzy permite a representação de valores de verdade contínuos entre 0 e 1, refletindo a natureza gradual e imprecisa dos conceitos no mundo real. A segunda é incerteza e imprecisão. Enquanto a lógica clássica lida apenas com informações precisas, exatas, a lógica fuzzy lida com a incerteza e a imprecisão presentes em muitos sistemas do mundo real. Ela permite que os valores de verdade sejam parcialmente verdadeiros ou parcialmente falsos, capturando assim a ambiguidade e a subjetividade inerentes a muitos conceitos. Agora, no segundo slide, temos a terceira e a quarta. A terceira, conjuntos e funções de pertinência. Na lógica clássica, os conjuntos são definidos de forma precisa e nítida, onde um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Por outro lado, na lógica fuzzy, os conjuntos são definidos por meio de funções de pertinência, que atribuem a cada elemento um grau de pertinência em vez de uma classificação binária. Isso permite que a lógica fuzzy modele e manipule informações vagas e imprecisas. A quarta, operações lógicas. A lógica clássica opera com operações lógicas tradicionais, como a junção e, a disjunção ou e a negação não, que têm resultados binários. Já a lógica fuzzy opera com operações lógicas fuzzy, como a união, a interseção e o complemento fuzzy, que permitem a combinação e a manipulação flexível de conjuntos fuzzy e valores de verdades contínuos. As aplicações. A lógica clássica é amplamente utilizada em áreas como a matemática, a ciência da computação e a engenharia de sistemas digitais, onde as informações são geralmente precisas e exatas. Por outro lado, a lógica fuzzy é aplicada em áreas onde a incerteza e a imprecisão são prevalentes, como sistemas de controle, inteligência artificial, tomada de decisões e análise de dados. Como exemplo de programação em lógica fuzzy, a gente utilizou um código com base no exemplo desenvolvido pelo professor Marcos Eduardo Vale, que é um professor da Unicamp, e deu um exemplo que o objetivo era automatizar o funcionamento de uma máquina de lavar roupas de modo a economizar detergente. Para fazer essa programação, a gente dividiu o trabalho em etapas. Então, a primeira parte foi a escolha do local de codificação, a escolha do método a ser utilizado, escolha das variáveis independentes, as entradas, e dependentes, que são a saída, e atribuir as regras. O local de codificação que a gente escolheu foi o software MATLAB.
A gente deu preferência para a utilização desse software em vez de utilizar o Colab, porque ele apresenta uma linguagem mais simples de implementação e de ajuste, sendo encontrado também uma quantidade bem grande de material e já adicionando que a gente tem uma facilidade em mexer no software. A escolha do método, a gente ficou entre dois que existem no MATLAB, que são o Mandani, que é uma função de pertinência, e a função Sugeno, que utiliza funções lineares, sendo mais adequado para métodos de computação. Bom, como a gente está lidando com um problema que necessita de uma análise matemática, a gente preferiu utilizar o método Sugeno mesmo. Partindo para a escolha das variáveis, a gente vai iniciar pelas variáveis independentes, que são os nossos inputs. Bom, elas vão variar de 0 a 100% e vão ser tanto o peso das roupas, que vai ser separado em muito leve, leve, pesado e muito pesado, e nível de sujeira, que varia de quase limpo, sujo, muito sujo e extremamente sujo. As funções que a gente utilizou foram as funções triangulares mesmo, com exceção do peso das roupas. Em muito pesado, a gente utilizou uma função trapezoidal. Já na parte das variáveis dependentes, que são nossos outputs, a gente vai utilizar a quantidade de detergente, que varia em 5 respostas constantes, indo de muito pouco, pouco, moderado, exagerado e nível máximo. Essa função está presente no MATLAB por meio do termo constante. Partindo para a última etapa de desenvolvimento, a gente precisa atribuir as regras. Como temos 4 variáveis nas duas entradas, a gente vai ter um total de 16 regras. Essas 16 regras foram sintetizadas na tabela abaixo. Após concluir as etapas de programação, a gente obteve como resultado uma figura esquematizada, que pode ser visto na parte esquerda, com o peso e o nível de sujeira como entrada e a quantidade de detergente como saída. No lado direito, a gente tem uma topografia, que foi obtida relacionando as duas entradas com a saída e utilizando as regras de parâmetros limitadores. Com a lógica fuzzy pronta, nós podemos utilizar de um método de inferência para observar a quantidade de detergente. No exemplo, temos um peso 10 e um nível de sujeira 15. E para determinar a quantidade de detergente, a gente pode utilizar tanto matematicamente, bastando somar o resultado da multiplicação da ativação pelo consequente da regra e dividir pelo total das ativações, ou por meio do próprio software MATLAB, onde a gente coloca os inputs em 10 para peso, 15 para sujeira e obtém como resultado a quantidade de detergente 20.